Procura aí. Não sei, tá aí ali, não tá? Não tá, mas que só Tá gravando aqui, esqueci. Eu vou ver as pedras do cabelo. É mais ou mais assim. Sem nem problema, olha aqui. Aquele sopa. Aqui, agora. Sentiu uma fisgada. Olha, velho. Você doeu, inchou. Faz uma picada, não? Gente, cheguei aqui. Assim. Vai passar no trabalho na cura. Tchau. Aí dei 2 espinhos, entupiu o nariz, começou a escorrer, e cara. Boa noite a todos. É um prazer muito grande tê-los aqui na nossa casa, mais um dia. Peço a Deus que proteja cada um de vocês, os encarnados, os desencarnados que aqui se encontram. Vou ser bem breve aqui nos recadinhos que não estão aqui contemplados no nosso projetor. A rotina da nossa casa vai sofrer uma pequena alteração a partir da semana que vem. Nós estamos invertendo os horários de terça com quarta-feira. Então, esses trabalhos de quarta-feira, que é feito o tratamento à distância, eles serão feitos agora na terça-feira. Porque a gente precisa adequar um pessoal que a gente faz os trabalhos de quarta-feira à tarde aqui do centro, os trabalhos só com os médicos de casa fechada, para que a gente consiga trazer todos os trabalhadores, adequar esse horário. Então a gente conseguiu fazer isso na quarta-feira. Portanto, os trabalhos de quarta-feira, que são os trabalhos mediúnicos, tratamento à distância, presencial e os passes, serão a partir da semana que vem, às terças-feiras, no mesmo horário. Tá? Então nós vamos ter na segunda as palestras e passe, e o estudo que a gente faz à distância, e na terça-feira os trabalhos de tratamento à distância e presencial. Aí na quarta-feira a gente faz os trabalhos mediúnicos de mesa aqui com os trabalhadores, e na sequência a gente faz um estudo de 40 minutos no domínio da mediunidade, um livro que a gente está aí pela metade, que é muito bacana também, do qual todos estão convidados a participar. Então essas são as alterações que a gente tem aí a partir da semana que vem. Nós vamos publicar no grupo, mas eu estou antecipando aqui os recados. Também ontem resolvemos que nós, para manter a casa e a gente conseguir fazer definitivamente o nosso bazar ali no fundo, nós estaremos promovendo no dia 2 de agosto, lá na Abicai, que é onde funciona a maçonaria, a Casa de Itapuá. Nós vamos estar fazendo a segunda noite dos caldos, ao custo de R$35, e uma exposição de artesanato de Foz do Iguaçu. Vai ser feito também no pátio lá. Então nós vamos estar divulgando a localização, valores, tudo certinho, a quantidade de caldos que nós vamos servir. E esse é o dinheiro que a gente espera arrecadar para a gente continuar melhorando a nossa casa. Levaremos o bazar nosso, que fica guardado nessa salinha, que a gente precisa dela para fazer mais uma sala de estudos. E vamos estar construindo ali no fundo para ficar aí definitivamente a casa pronta. Com isso a gente vai conseguir também transferir um banheiro lá para fora, cozinha, aí vamos poder ter um certo conforto aqui, melhor, e aí vai ficar legal. Então conto com a participação e ajuda de todos no dia 2 de agosto, participando com seus familiares desse evento que deve ser, como foi o anterior, muito bacana. Um outro aviso: a gente tem esse livro, esse caderno de vibrações que a gente deixa circulando aí na sala, os encarnados e desencarnados. Nesse momento onde a gente coloca esse nome das pessoas que a gente
está vibrando por uma melhora, ou uma condição melhor de vida, tanto do encarnado como do desencarnado, nesse momento que você colocar o nome, a gente solicita que, além do nome completo, a gente coloque em qual cidade ele está. Isso facilita muito no momento que a gente faz o tratamento à distância, para dar uma orientação melhor para os médicos espirituais que vão nesses locais para fazer as cirurgias. Facilita um pouco e eles se antecedem, já vão antes e contorna toda a situação, harmoniza o local. É muito importante que a gente coloca mais dados para ficar mais fácil a localização de cada um. E mais um recadinho, no momento do passe, todos que vão passar pela sala de passe, no momento do passe, quando você adentrar na sala, você realmente seguir as orientações dos passistas quanto a elevar os seus pensamentos, desligar realmente da parte material, sentir Jesus no coração e pedir por você ou pela pessoa que você está orando, para que receba também toda essa energia. É muitíssimo importante, mais da metade das benesses do passe é a nossa própria harmonização com o momento que a gente está ali sentado. Diante de todos os recados e as informações que a gente passa, eu vou pedir agora para que todos acalmem seus corações, elevem seus pensamentos a Jesus, desligue de tudo que é material, dos problemas, das contas, e fique bem calmo. Vamos fazer uma oração de Pai Nosso, para que a gente possa fazer a abertura, logo na sequência, a leitura de mais um trecho do livro, que hoje o tema é Removendo as Pedras do Caminho, que a nossa irmã Vera vai fazer, e logo em seguida o tratamento à distância. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Agora a Vera vai fazer a parte dela da leitura aqui, a explicaçãozinha, né, Vera? Preparei. Boa noite a todos, também da minha parte, encarnados e desencarnados. Espero que todos sejam muito bem-vindos e sintam-se muito bem acolhidos aqui dentro. Vocês viram a lua hoje, como ela está linda lá fora? Amanhã ela é lua cheia a partir das 17h30. Vale a pena conferir, hein? É uma beleza da natureza, Deus criou e vale muito a pena. Bom, hoje a nossa leitura é Removendo as Pedras do Caminho. Então vamos ver o que o nosso Espírito Emmanuel trouxe aqui de informação de como nós podemos tentar remover as nossas pedras do caminho e por que elas vêm também, né? Quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras do caminho, ou não deveria se dar importância, né? Senão não chegaremos ao cume. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Então, se nós queremos o bem, nós precisamos conquistá-lo. E também devemos nos afastar do mal e não atraí-lo, porque nós mesmos atraímos. Esse pensamento de Emmanuel é uma chave que abre as portas da solução de grande parte dos nossos problemas. Talvez nós estejamos orando a Deus pedindo que este ou aquele problema seja resolvido. E Deus nos responde oferecendo esse pensamento, capaz de equacionar nossas dificuldades
E que pensamento que é esse? A gente não pode querer nada de graça. Nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho em relação a isso. A ideia é muito simples, mas com um incrível poder de melhorar a nossa vida. O bem e o mal que entraram em nossa vida não são obras do acaso, nem uma questão de sorte ou de azar. Nossa vida é regida por uma lei espiritual, que é a seguinte: tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. O bem é algo que devemos conquistar, como foi dito no começo, e é fruto do nosso mérito. Deus é soberanamente justo e trata os seus filhos da mesma maneira. Ninguém é tratado diferente, concedendo a todos capacidade e oportunidades de crescimento. Não há ninguém que seja privilegiado na criação divina, pois se houvesse um filho mais preferido do que o outro, Deus não seria nem justo e nem seria bom. Os problemas então que nos ocorrem são mecanismos divinos, propulsores do nosso próprio progresso. Porque, curiosamente, o homem tende a produzir mais nos momentos ou nos períodos de carência do que nos momentos de abundância. Quando tudo está bem, é muito fácil, né? Parece que nos esquecemos. Mas quando o calo aperta, aí nós corremos atrás do prejuízo mais facilmente, né? Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem, e só fazemos isso através de um conjunto de atitudes. Então, a palavra atitude aqui é muito importante, composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem, precisa falar no bem, precisa pensar o bem, precisa sentir o bem e precisa agir o bem. Tem aquela premissa assim de que muitos de nós, ou quantas vezes nós fizemos isso, né? Mas eu não faço mal a ninguém. Por que essas coisas acontecem comigo? Não faz mal, ok, mas e faz o bem? Ou simplesmente não faz nada? O não fazer nada não traz evolução nenhuma para nós e não traz nenhum progresso, né? Carecemos de analisar, então, quais sementes nós estamos plantando em nosso caminho, porque elas, inevitavelmente, irão crescer ao redor dos nossos passos. São sementes boas ou são sementes ruins? Está claro, nesse princípio espiritual, que cada um recebe na medida em que dá. A atitude é tudo. Então, se for ficar com alguma palavra desse texto hoje, fiquem com a palavra atitude. Nós precisamos ter atitude. Ficar parados, só esperando a coisa acontecer, não vai acontecer. E não fazer nada não é tomar uma atitude. Não adianta esperar que algum milagre ocorra e nos dê aquilo que deve ser fruto da nossa própria conquista, com o suor do nosso rosto. Deus não fará por nós algo que nós mesmos já podemos realizar por conta própria. Ele só fará o impossível. Agora, tem muita coisa que está ao nosso alcance e nós estamos aqui justamente para isso. E muitas vezes não fazemos. É preciso então plantar, lançar-se ao trabalho, capaz de nos levar aos objetivos desejados. Quem aprecia ouvir palavras de otimismo, precisa antes falar de otimismo para as pessoas. Então, uma pessoa quer ser otimista, ela precisa realmente acreditar naquele otimismo e
plantar otimismo e transmitir otimismo às pessoas. Aquele que deseja receber vibrações positivas das pessoas carece também de pensar melhor sobre a vida alheia. Quem necessite de auxílio precisa desenferrujar os braços auxiliando o próximo. Então você vai ser ajudado na medida em que você ajuda. Primeiro tem que partir de nós, de cada um de nós. Quem almeja ser amado tem antes que amar. Tem aquela premissa, né, de eu quero ser feliz com fulano de tal, mas se você está fazendo ele feliz, primeiro faça o outro feliz, para que essa felicidade volte para você. Quem sente necessidade de perdão precisa ser o primeiro a perdoar. Quem intenciona o progresso deve primeiramente progredir. Então começa em nós, começa de dentro para fora, não começa de fora para dentro a mudança. A lei divina opera pelo câmbio do dar e receber, começando pelo dar. Não é à toa que começa primeiro a frase dar, e não primeiro receber. Primeiro eu recebo e depois eu dou. Não, é o contrário. Primeiro eu dou para depois receber. Mas a maioria de nós, infelizmente, ainda espera receber primeiro, mas sem dar. Espera sacar primeiro, para depois depositar. Espera colher, mas sem sequer plantar. Muitos querem conhecimento sem estudo. Será que isso é possível? Precisa esforço para ter conhecimento. Não vem aleatoriamente. Querem saúde, mas não se cuidam. Querem mudança, mas não têm atitude. Amor sem dedicação. Progresso sem esforço. Proteção espiritual sem auto-espiritualização. Como que seremos protegidos se nós mesmos permitimos que os maus espíritos, ou não vamos chamar de maus espíritos, né? Vamos chamar dos equivocados, dos que ainda precisam de evolução, cheguem mais perto porque a nossa vibração não está boa, né? Não é uma contradição então da nossa parte? Nós queremos tudo, mas não fazemos nada para ter aquele tudo, né? Libertar-se então do mal que hoje nos fere é assumir o bem como opção de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Então, sejamos luz primeiro, para nós conseguirmos sair das trevas. Libertar-se das energias negativas é prender-se a energias positivas. Defender-se do mal não é atacar com outro mal, é atacar com bem. Libertar-se do mal, quem o esquece, liberta-se do mal quem o esquece facilmente. Só se liberta da ignorância quem abraça o conhecimento. Só se liberta da doença quem aprende a viver em harmonia e se cuida. Que tal então nós, hoje, eu, você, começarmos a remover essas pedras do nosso caminho? Deus nos dará a força necessária, que é a parte dele, mas façamos a nossa. Temos os talentos necessários, porque ele nos deu esses talentos. Só que nós deixamos escondido por preguiça, por todos os motivos, todas as desculpas que nós costumamos dar, né? Nós temos talentos para transpor qualquer obstáculo. Todavia, empurrar as pedras é nossa tarefa. Não vem de graça, nós precisamos empurrar as pedras. Nem quando Lázaro ressuscitou, Jesus podia ter removido sozinho aquela pedra, né? Mas não, ele pediu para que fizessem a remoção daquela pedra manualmente. Nós temos a nossa parte manual para cumprir. Deus vai nos ajudar, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Então, como eu disse, que nessa noite a nossa palavra de guia seja atitude. Vamos começar a ter mais atitude
para nossa mudança de vibrações negativas e tudo que ela traz em consequência para vibrações positivas e também tudo que ela traz em consequência pelas vibrações positivas. Deus abençoe a todos, uma feliz noite e vamos continuar com o nosso tratamento, agora o tratamento à distância. Boa noite, meus irmãos. Jesus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença. É uma satisfação imensa da presença de vocês aqui conosco. Para que nesta noite abençoada possamos, cada um que aqui comparece, em busca de um lenitivo, de um amparo, de uma cura, enfim, daquilo que realmente sente a necessidade, tanto nossos irmãos aqui presentes, encarnados, como essa imensa falange de espíritos desencarnados, oriunda do nosso Hospital Esperança, na egrégora da nossa casa, que aqui também comparecem para aprender, para se esclarecerem e para receber as cirurgias espirituais que necessitam, aproveitando a presença de vocês que aqui estão, irmãos encarnados, que com muito amor, eu tenho certeza, doam seus fluidos, o seu magnetismo, o seu amor, para que os mentores, os médicos espirituais do nosso Hospital Esperança, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, possam fazer as cirurgias e o atendimento desses espíritos desencarnados, muitos recentemente, muitos que aí estão, ainda desconhecem e passaram para a parte espiritual, e estão na verdadeira vida, a vida real, que é a vida do espírito. E muitas vezes, para esse atendimento desses espíritos, alguns que se encontram há muitos anos dormindo, centenas de anos, desencarnaram e continuam dormindo ainda, porque desconhecem totalmente a realidade do espírito, da vida, que a vida continua. São espíritos que, quando encarnados, acreditavam que a vida era só essa, que após desencarnarem, tudo acabava, ou esperava acordar no juízo final, de acordo com a sua crença, aquilo que ele segue. E com esse pensamento, esses irmãos foram se fechando cada vez mais, e quando foram acometidos pela desencarne, quando o seu tempo como reencarnado aqui no plano já se findou, chegou a hora da partida, esses espíritos desencarnam, meus irmãos, e continuam dormindo. Continuam dormindo, aquele sono profundo, acreditando que tudo acabou. E esses espíritos, talvez pelo modo de viver, da sua vivência, longe de Deus, longe de uma reunião, de uma religião, longe de Jesus, longe do bem, longe de ajudar o próximo, de fazer a caridade, são espíritos que se fecham completamente, criando uma barreira em volta de si, uma carapaça, e quando desencarnam, ficam anos e anos naquele sono profundo, dormindo e o tempo passando. Só que, se eles só dormissem, seria bom. Mas a grande dificuldade, meus irmãos, é que quando esses espíritos desencarnam longe da religião, longe de Deus, de Jesus, do bem, quando eles desencarnam, todos aqueles pensamentos que são deles, porque quem desencarnou, quem ficou aqui foi seu corpo físico, a sua indumentária física, o seu corpo de carne. Mas o seu espírito que é imortal, que sobrevive à morte, ele
volta para a sua casa, que é a pátria espiritual, de onde todos nós viemos. Todos nós que estamos encarnados, viemos do planeta espiritual, da pátria espiritual, onde é a verdadeira vida é real, para que lapidarmos nossos espíritos, para que reconciliarmos com os nossos desafetos, para que, enfim, evoluirmos, porque aqui é uma escola. Nós estamos aqui para estudar, para aprender. Todos temos nosso tempo de chegada e o nosso tempo de partida. Uns chegam antes, outros chegam no meio, outros chegam bem depois. E aqueles que chegaram depois, às vezes, desencarnam primeiro. Ou aqueles que chegaram no meio, desencarnam. Aqueles que chegaram primeiro ainda continuam. Outros que chegaram por último, logo desencarnam. Então, cada um de nós, aqui aportamos com uma mala, sem nada. Somente com as nossas imperfeições, com as nossas dívidas do pretérito, com nossos erros, com as provas a passar através das expiações tão necessárias para que o nosso espírito possa realmente se evoluir, e através dessas provas que cada um de nós passamos é que nós vamos alcançar a lapidação e a iluminação do nosso espírito. Então esses espíritos que desencarnam nesse estado praticamente de demência, outros nesse estado de não acreditam em nada, permanecem anos e anos dormindo. E esse hospital, como vários hospitais espirituais, recebem esses espíritos depois de muito longo tempo, são socorridos quando chegou a hora e são trazidos para que possam ser tratados através dos passes magnéticos, através desse tratamento que devagarinho vai penetrando na sua carapaça, vai penetrando aquele escudo e aos poucos vai desmaterializando esse escudo para que eles possam receber essas vibrações, esse tratamento. Só que esse sono desses espíritos, meus irmãos, eles revivem aqueles pensamentos cristalizados do erro, ou seja, através de um suicídio, ou através de um desastre, ou alguma coisa que ele sentiu, que ele atentou contra a sua própria vida. Aquele momento de desencarne dele ficam na sua mente pensamentos cristalizados que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e assim passa anos e anos. E você olha para esses espíritos, quando estão internados, você vê aquela máscara, o rosto dele de terror, de dor, de sofrimento, de angústia por aquele momento do desencarne e pelas dificuldades, pelas aflições que ele está passando pelo seu pensamento cristalizado. Então, quando aqui vocês vêm nesta casa, ou em qualquer outra casa, seja na palestra, seja nos trabalhos de tratamentos espirituais, que vocês vêm aqui com amor, com boa vontade, com fé no nosso Mestre, vocês se tornam uma fonte de emissões de fluidos salutares, de amor, de esperança. O seu fluido carnal você tem, e os mensageiros utilizam esses fluidos de vocês para darem o choque anímico nesses espíritos que estão dormindo, utilizam esses fluidos para o tratamento, para acordarem esses espíritos. Eles precisam desses fluidos que nós, como encarnados, temos condições de oferecer. Então, para vocês verem, a gente vem em busca de receber, mas nós também somos doadores. Todos podem doar, todos podem auxiliar. Então, de tudo isso que vemos a necessidade que nós temos de começar a pensar, de fazer uma reflexão de como nós estamos andando, o nosso proceder, como está o nosso pensamento. O que nós andamos pensando? O que vai dentro do nosso coração? Então, devido à nossa conduta, o que nós pensamos, meus irmãos,
é que nós vamos ter a certeza se nós estamos ou não no caminho do bem, se nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus, se nós estamos criando condições de realmente, no dia que nós voltarmos para a pátria espiritual, termos aquela assistência, aquele amparo dos nossos mensageiros, dos benfeitores, e possamos ser socorridos e amparados por esses queridos amigos espirituais, pelos nossos familiares já desencarnados, que já ocupam a melhor posição evolutiva na parte espiritual, que se intercedem por nós, a Jesus, para que nós possamos receber o auxílio e assistência que precisamos. Mas para isso se faz necessário que nós criemos condições mental, espiritual, no nosso coração, de receber aquele auxílio e aquele amparo que a espiritualidade nos traz. Como fazer isso? É procurar, como a lição de hoje, fazer a caridade, auxiliar o próximo, dar o primeiro passo para receber o auxílio. Que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, a reforma verdadeira, aquela de dentro para fora, aquela que você está se modificando. Porque só através da nossa reforma íntima, nós mudarmos os nossos pensamentos, o nosso proceder, de realmente cultivarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Mestre nos ensinou, de trilhar o caminho do bem, da benevolência, da humildade, da gratidão, do amor, do perdão incondicional, de exercitarmos a paciência, para que assim a gente possa devagarinho, com esta sintonia, com esses pensamentos, termos ao nosso lado, através das frações da sintonia, com os mensageiros espirituais que trabalham incansavelmente em nome de Jesus, para nos proteger, nos amparar, nos fortalecer na nossa caminhada, para que a gente, apesar de todas as aflições, amarguras, a gente possa vencer. Porque ninguém está sozinho. Ninguém está passando por uma dificuldade, uma aflição, que isso faz necessário a sua evolução espiritual. Que todos nós que passamos por uma dificuldade, é necessário que essa dificuldade possa nos mostrar o caminho da paciência, da tolerância, da benevolência, da aceitação. É tão difícil essa aceitação, essa renúncia. Porque nós, fechados no nosso ego, a gente imagina tantas coisas, a gente quer desfrutar de tantas coisas, a gente inverte os valores, como a nossa sociedade hoje inverteu totalmente os valores da família. Então a gente precisa realmente nos conectarmos com as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, que vêm de Jesus. E que você, por mais dificuldade que esteja passando, seja através das doenças, problemas familiares, com os filhos, companheira, agregados, no seu serviço, no seu dia a dia, nas suas dificuldades, a gente não pode jamais perder a esperança. A gente não pode jamais pensar que estamos sozinhos, porque Deus está ali. Jesus tudo olha e tudo vê. Ele sabe o que vai dentro dos nossos corações. Que você tenha certeza, meu irmão, que Ele está olhando por você. Que Ele sempre está ao seu lado. Nos momentos de maiores dificuldades, dores, sofrimento, Jesus está ali. Basta que você, no silêncio do seu pensamento, você se conecte com Jesus. Vá para um lugar tranquilo, onde você pode ter um pouco de paz, coloque uma música tranquila, mentalize Jesus e ore. A oração é a força poderosa que nos conecta com Jesus. E quando uma oração sincera que parte realmente dentro, no fundo do nosso coração, essa oração, ela sobe, essa prece, numa linha retilínea, vertical,
para o alto. E com certeza ali estão os mensageiros recebendo a sua súplica, vendo a sua dor, o seu tormento, o seu desespero. E por meios, instrumentos que desconhecemos, que o Pai utiliza, essa resposta vem. Seja através da intuição, quando você para, que você espera com fé, confiança, com amor, surge uma inspiração, surge uma saída, uma voz amiga que diz no fundo do seu coração: tenha paciência, filho meu, continue acreditando e confiando em Deus, não se deixe levar pela amargura, pela aflição, pelas dores, pelos tormentos, continue confiando, continue tendo esperança, que nós estamos aqui ao seu lado. E a espiritualidade move as ferramentas necessárias para que aquele auxílio chegue até aquele que com fé e com amor pede a Jesus a intercessão, o auxílio, a assistência, seja para ele, seja para um familiar ou para um conhecido. Como se referiu ao nosso irmão Maurício aqui na abertura dos passes, quando nós colocamos o nosso nome no caderno de vibrações de encarnados e desencarnados, a necessidade que você coloque o nome, aquele que precisa, mas não mecanicamente, automaticamente, não escreve ali só fulano de tal, rua tal, tal. Não. É preciso que você, ao colocar o nome dele, escreva, você leve seu pensamento a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ao mentor espiritual, benfeitor, espírito amigo, anjo, santo, que você confia e tem fé. Pede a ele a intercessão para nosso irmão que está necessitando, passando por isso, por isso, por isso. Quando você senta no passe, para tomar o passe, os nossos irmãos falam, leva o pensamento a Deus e a Jesus. Você pode tomar o passe para você e pensar no seu familiar, naquele que está em necessidade, e pensando com fé, com amor, com humildade e simplicidade. Você cria uma ponte fluídica de amor e de esperança, aonde os benfeitores espirituais, os espíritos encarregados, chegam até o lar desses irmãos, levando a assistência, o amparo e a ajuda que precisa. E quando você colocou o seu nome do nosso irmão no seu caderno, no nosso caderno de vibrações e intenções, encarnados e desencarnados, quando você coloca com fé e você pede, ao mesmo tempo você está impregnando aquele nome de suas energias de intercessão, pedir que as energias vai impregnar aquele nome com energias puras, verdadeiras de auxílio. E os nossos mentores espirituais utilizam um pequeno aparelho que passam sobre o livro. E aqueles que realmente, aqueles pedidos que foram feitos com fé, com amor, com esperança realmente, não mecanicamente, aquele aparelho ele vai fazer o quê? Ele, pela energia que ali está concentrada, ele vai o quê? Ele vai mostrar quem é a pessoa, o endereço onde está, e através dessa energia, os mensageiros espirituais se dirigem até o lar, aonde está essa pessoa, para que sejam tomadas as providências necessárias de auxílio e de amparo a esses irmãos. Então, por isso que se faz necessário, quando a gente pede alguma coisa, quando escreve a fé, aquela fé no seu pedido, na súplica para esse irmão, porque é assim que os mensageiros vão atender o seu pedido. Então, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, para não me adiantar muito, sair totalmente daquilo que eu ia falar hoje, mas a gente está aqui de acordo com a necessidade e que os mentores aqui nos inspiram a falar. Vamos rogar nesse instante a todos os nossos irmãos que se encontram nos seus lares. Vamos passar nesse instante ao nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, pedindo para que nossos irmãos nos seus lares,
Os nossos irmãos aqui se fazem presente, vamos fechar nossos olhos, vamos conectar com Jesus, cada um à sua maneira, o seu modo de sentir e de se conectar com o nosso Senhor. E vamos pedir por todos aqueles irmãos que se recomendam a nossas preces, aos nossos irmãos que deixaram os seus nomes nos nossos cadernos de anotações, de vibrações, de intenções, encarnados, desencarnados, a todos nossos irmãos com suas fichas de tratamento, de cirurgia espiritual à distância, que se encontram na sala de tratamento de cirurgias espirituais, e que nesse instante, Jesus, rogamos a tua misericórdia para cada um desses irmãos, que eles possam ser atendidos nas suas dificuldades, que eles possam nesse instante sentir a tua presença, o teu amor, e que os nossos irmãos possam nesse instante, com a sua aguinha já colocada sobre a cabeceira da sua cama, aonde estiver a sua garrafa d'água, esteja ao seu lado, para que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, em nome de Jesus, possa colocar a medicação certa e necessária para a doença, para as dores, a dificuldade desses irmãos. E pedindo a todos esses irmãos, mais uma vez, que vocês possam ter fé, possam ter esperança, possam ter confiança nos desígnios de Deus e continuem vibrando, continuem labutando, continuem acreditando num bem maior e que Jesus está ao lado de cada um de vocês. Por isso que nós suplicamos com muita humildade e fé, sem nada exigir, mas submetendo a sua vontade a cura das doenças dos nossos irmãos, seja do corpo, no corpo físico, como no corpo espiritual em primeiro lugar. Que esses irmãos possam ser envolvidos pela falange de espíritos luminares do Dr. Bezerra de Menezes, e através das cirurgias espirituais no órgão afetado, eles possam ser atendidos naquilo que realmente precisam e que têm merecimento. Mas nós sabemos que todos nós temos merecimentos, que todos nós, desde que o momento em que nós, com muita fé e com muita humildade, pedimos a Deus e a Jesus, essa súplica, esse socorro vem. Então que nossos irmãos nesse instante coloquem suas mãos sobre o local onde está a doença, onde dói. Se não souber o local exato da sua doença, sua dificuldade, ou se é em todo o corpo, coloque suas mãos, sua mão direita sobre o seu coração, mentalizando Jesus, e conversa com Ele nesse instante. Conversa com Jesus. Conte a Ele as suas dúvidas, os seus medos, as suas dificuldades, aquilo que mais te aflige. Abra seu coração, meu irmão. Abra sua mente. Deixe que essas energias de cura possam penetrar todo o seu corpo espiritual e que essas mesmas energias possam nesse instante reequilibrar e harmonizar todos os seus centros de força, dando um novo direcionamento e harmonização para todas as células, para que assim possa combater todas e qualquer célula cancerígena, metástases, que porventura nosso irmão esteja passando, e que possam esses fluidos salutares envolver o órgão afetado do nosso irmão. Que o Dr. Bezerra de Menezes, através dos cirurgiões espirituais, Dr. Flitz, possa levar e promover as cirurgias espirituais no órgão afetado onde se localiza a doença do nosso irmão. E que o nosso irmão, com muita fé, com muita humildade e gratidão,
ore a Jesus, pedindo que uma nova chance, uma nova oportunidade, para que ele possa voltar sobre os seus passos e mudar totalmente a sua conduta, essa conduta que não condiz com a realidade do Pai, uma conduta equivocada, tão longe dos ensinamentos de Jesus. Que o nosso Mestre Jesus, através do Dr. Bezerra de Menezes, possa nesse instante dissolver, desintegrar todos os tumores malignos, cancerígenos, de qual órgão se localiza, todas as metástases, todo o mal que aflige nossos irmãos, que possa ser feita a cirurgia espiritual no órgão afetado dos nossos irmãos, seja qual órgão for, Senhor, que ele receba ajuda e o amparo para ele continuar em frente. Lembrando-se sempre que toda a cura vem de Deus, vem de Jesus. E que se faz necessário que tenha uma fé inabalável nos desígnios de Deus, cheio de confiança e cheio de esperança, que com certeza essa cura virá no tempo de Deus e não nosso. Por isso, continue tendo paciência, humildade, simplicidade. Jamais deixe que a revolta, a intolerância, a impaciência, a dúvida possa aflorar a sua mente e seu coração. Mas sim, cultive a paciência, meu irmão, a resignação e a aceitação, para que você possa, assim, criar esse canal, essa sintonia com Jesus e receber tudo aquilo de bom que você precisa e que você necessita. Sempre dizendo: Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha, pois tu sabes o que é melhor para mim. Mas eu vos peço, Pai, fortaleça a minha fé, fortaleça o meu amor, a minha paciência, a minha resignação. Afaste de mim toda a dúvida, toda a fraqueza, toda a intolerância, toda a aflição. Mas que eu continue confiando no nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa esperança, que tem que ser sempre a primeira que nasce em nossos corações. E a esperança tem que ser sempre a primeira que nasce em nossos corações. E tem que ser a última que morre. Então, confiando nessa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, e que nesse instante pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes: Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, Espírito benevolente e caridoso, neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e a dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica e espiritual de cura.
que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência todo aprendizado que Ele traz para a minha evolução e reforma íntima. Que eu possa continuar, Senhor, sempre com esta fé inabalável nos seus desígnios. E que o Senhor possa me abençoar sempre. Que o Senhor possa me fortalecer para a minha jornada. Em nome de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, nós damos por encerrado os nossos trabalhos de tratamento de cirurgias espirituais à distância, rogando que a misericórdia do Pai permaneça hoje, agora e sempre em nossos corações. Que Jesus abençoe.